A entropia é um potencial termodinâmico que depende de duas variáveis. Usualmente, nós tomamos essas variáveis como sendo a energia e o volume. Ora, no caso, por exemplo, de um gás livre, a entropia depende da energia e do volume, de tal forma que nós temos aqui uma dependência, vamos escrever assim, uma função de um número n mais uma constante. Essa constante, por exemplo, depende da massa do gás e assim por diante. Mais, e é isso que é importante, né? Mais K vezes N vezes o logaritmo neperiano, ou o logaritmo natural. Às vezes a gente se refere ao logaritmo natural como neperiano, apesar de haver uma pequena diferença entre esses dois logaritmos, né? V, então logaritmo natural de V, vezes a energia elevado à potência 3 meios. E aqui eu tenho N, o número N, a potência 3 meios também. O fato é que essa é a dependência da entropia. Mas aqui o que interessa para a gente, na verdade, é só essa dependência aqui, né, da forma logaritmo natural de V elevado a E elevado a 3 meios, né? De forma que o caso do gás ideal, a gente vai utilizar sempre, né, para ilustrar. Veja que esse cálculo aqui não é tão simples, né? No limite em que n tende a infinito. Tenho todas estas expressões aqui, né? Muito bem. O fato é que esta é a dependência da entropia com o volume. Agora, qual é o efeito da variação de entropia? Eu posso pensar de duas formas distintas. Se o sistema varia a entropia por uma determinada quantidade, nós vamos expressar essa variação em termos da variação infinitesimal da energia e do volume. Ou seja, ds é igual a ds de calculado a volume constante vezes dE mais ds dV calculado a energia mantida constante vezes dV. Então, essa é uma expressão muito interessante, porque ela pode ser pensada de duas formas. Se eu variar a energia e o volume, o quanto isso representa de incremento da entropia do sistema. Claro que nós estamos falando aqui sempre de grandezas infinitesimais. Se eu variar a entropia de um sistema por uma grandeza infinitesimal ds, então
esse incremento da entropia vai acarretar ou uma ou duas dentre estas coisas. O sistema pode aumentar a sua energia, aumentar só o volume, ou as duas coisas. Mas podemos pensar de um outro jeito também. Se o sistema aumenta o volume por uma quantidade dV e aumenta a sua energia por uma quantidade dE, qual vai ser o incremento de entropia? ds. Claro que para isso eu preciso saber ds e dE. Como eu disse antes, a gente sabe isso só no caso do gás livre. Ou melhor, nós sabemos isso só no caso do gás ideal. Muito bem. Agora, vamos a partir desta expressão, e essa expressão é muito interessante. Por quê? Ela diz o seguinte: se aumentar a energia, se aumentar o volume, vou aumentar a entropia. Ponto final. É isso. Um incremento de E, um incremento de V implica no incremento da entropia. Esse incremento aqui é infinitesimal, isso também. Mas isso acarreta um incremento infinitesimal da entropia. Mas agora vamos a uma outra consequência, né, desta expressão aqui. E essa eu considero muito importante. Por quê? Ela nos permite agora definir a grandeza mais importante, ou das mais importantes, né, da termodinâmica, que é a temperatura. Como é que eu defino agora a temperatura? Ora, vamos considerar o caso em que não haja variação do volume do sistema. Eu aumento apenas a energia. Nesse caso, né, nós temos uma relação direta de incremento da entropia com incremento da energia. Ou seja, escrevemos ds é igual a ds dE. Agora, claro que eu estou mantendo aqui o volume constante, né, dE. E tenho agora a definição termodinâmica de temperatura, né? E essa expressão é muito importante. Definimos a temperatura de tal forma que 1 sobre T é igual a ds dE a volume constante. 1 sobre T igual a ds dE. Temos agora a definição precisa de temperatura. Como eu havia antecipado antes, né, é claro que eu posso escrever também a temperatura como sendo igual a dE ds a volume constante, é o inverso disso. Mas, em geral, é claro que aqui eu estou sempre pensando em escrever a energia em função da entropia. Aqui eu escrevo a entropia como função da energia. De forma que, agora temos uma definição precisa a partir do conceito de entropia. Sem o conceito de entropia, nós não conseguimos definir de uma forma precisa, uma definição aqui termodinâmica, de temperatura. Então, temperatura é ou está associado à taxa de variação, quer seja da entropia com respeito à energia ou da energia pensada como uma função da entropia, né? T é igual a
taxa de variação da energia com respeito à entropia. Essa foi uma forma que a gente apresentou logo no início. Agora temos a razão e agora estamos apresentando de uma forma precisa. Temperatura, ou seja, temperatura só pode ser definida precisamente a partir do conceito de entropia. 1 sobre T igual a ds dE, mantido o volume constante. Mais uma vez, estamos aqui reforçando a relevância do conceito de entropia. Claro que ele está associado, como veremos daqui a pouco, né, ao enunciado da segunda lei da termodinâmica. Mas, antes de enunciar a segunda lei da termodinâmica, ou sem falar em lei da termodinâmica, eu posso falar da entropia e definir a temperatura de um sistema termodinâmico sem falar em calor. Esse é o ponto. Temos que estabelecer a diferença entre calor e temperatura. Temperatura é taxa de variação. 1 sobre T é a taxa de variação da entropia com respeito à energia. Ou a temperatura é a taxa de variação da energia. Calor, a gente vai ver, é outra coisa, apesar de que muitas vezes existir uma relação linear entre essas grandezas, ou uma relação entre essas grandezas. Nada impede que haja uma relação entre elas. Mas temperatura é definida de uma forma independente de calor. Vamos prosseguir, então, e escrever agora esta expressão aqui da seguinte forma: ds igual... Bom, agora nós já sabemos que ds de é igual a 1 sobre T, portanto, vamos simplificar as coisas. Eu vou escrever 1 sobre T vezes D mais, agora, ds dV. Mantido a energia, ou mantida a energia constante, vezes dV. Muito bem. Eu agora vou combinar as duas leis. Não fiz isso. Por enquanto, aliás, aqui eu não fiz uso de lei alguma. Estou só utilizando o conceito de entropia e estou considerando variações infinitesimais da entropia. Não fiz uso de lei alguma. Eu posso falar de entropia sem falar da segunda lei da termodinâmica. É claro que a segunda lei da termodinâmica ela é muito útil, muito importante, porque ela relaciona variação da entropia com o calor que o sistema recebe ou que cede. Aí sim, agora estamos falando da segunda lei, né, da termodinâmica. Então, para processos, né, reversíveis, né, então, que passa por sucessivos estados, né, de equilíbrio, e em cada estado de equilíbrio nós temos o sistema numa temperatura bem definida. Agora, veja, falei de entropia sem falar em calor. Agora sim, vamos
relacionar, né, ds um incremento da entropia de um sistema por conta da absorção por parte do sistema de uma quantidade de calor. Aí está, aqui está a segunda lei, agora sim. Agora eu estou falando de calor. De calor. Então, utilizando agora a segunda lei aqui, o que eu posso dizer é que dq é igual a, se ds é igual a dq sobre t, esse 1 sobre t aqui se cancela. Portanto, dq é igual a dE mais t vezes ds dV, mantida a energia constante, vezes dV. Agora, eu enunciei a segunda lei da termodinâmica, substituí aqui, e agora vamos fazer uso da primeira lei. Mas, veja, na realidade, quando eu utilizei essa segunda lei da termodinâmica, o resultado que eu obtenho, ele, a rigor, é muito parecido com a primeira lei, desde que ele se torna, na verdade, o enunciado da primeira lei, porque, de acordo com a primeira lei, dq é igual a dE mais PdV. Ora, o que acontece é que agora eu posso expressar a pressão como uma grandeza física dada em termos de taxa de variação. Por quê? Agora, comparando as duas expressões, eu tenho que a pressão é igual a T. Ou, se eu quiser, a pressão dividido pela temperatura é igual a ds dV, quando eu mantenho a energia constante. Então, é curioso porque, a partir daqui, em princípio, eu tenho uma forma de deduzir a equação de estado. Porque é claro que ds dV, mantida a energia constante, vai depender, claro, da energia e do volume, né? Mas veja, o que é importante aqui é que agora eu posso definir a pressão, assim como eu fiz para a temperatura, né? Assim como eu fiz para a temperatura, eu posso definir a pressão como estando relacionada à taxa de variação da entropia, com respeito ao volume. Então, nós combinamos aqui as duas leis, né? E concluímos que essa combinação nos leva a uma expressão, né, para pressão, a partir da determinação da entropia do sistema e da dependência da entropia com respeito ao volume. E com isso, então, nós vemos que, em primeiro lugar, posso falar de entropia sem falar de calor. A segunda lei estabelece
uma relação entre variação de entropia e uma quantidade de calor infinitesimal absorvida pelo sistema, né, me leva a um aumento infinitesimal da entropia, e essa relação é dada por essa expressão. E esta aqui me leva também a uma expressão bastante parecida com a primeira lei, desde que agora eu identifique a pressão com taxa de variação do volume, né, quando nós consideramos essa taxa de variação sendo realizada a energia ou para valores da energia constante.